Olá, boa noite, amigos, irmãos. Estamos iniciando agora nossa live. Estão me ouvindo? Dê um sinal para mim, por favor. Vou aguardar alguns instantes. Obrigado, boa noite, pessoal. Então vamos iniciar agora nosso estudo, a nossa palestra, a nossa reflexão da noite. E gostaria de agradecer primeiramente ao nosso amigo Ricardo, que fez a nossa prece inicial. E o tema de hoje será Vigiai para Despertar, né? O Vigiai e Orai, uma passagem bem conhecida de todos nós, né, que somos cristãos, né? É uma passagem que ela está contida em Mateus 26, em Lucas capítulo 22, também uma passagem por Marcos, né? E para essa noite eu trouxe alguns textos, um artigo de 2010, né, que também cita Vigiai e Orai, né, Orai e Vigiai. Trarei aqui também os textos bíblicos e um pouco das obras que nossos amigos espirituais, através dos nossos médiuns psicográficos, nos trazem. Então, queria agradecer primeiramente a todos os amigos que estão presentes pelo Facebook e iniciamos agora então a nossa explanação da noite. Para iniciarmos, eu gostaria então de começar com a passagem em si, né? Que ela é citada em Mateus, se vocês quiserem depois procurarem, está na Bíblia, né? Mas também encontramos elas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas na Bíblia ela está na passagem, capítulo 26, versículos 40 a 41, que é o seguinte: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem ela começou um pouquinho antes da traição de Judas, né? Judas já tinha saído para levar, né, os soldados até Jesus, e Jesus pede para todos os apóstolos se manterem em oração e em vigília. E ele sai para orar. Isso acontece umas 3 vezes, né? E todas as vezes que ele retorna 3 vezes também. Os discípulos, eles estão dormindo, eles adormeceram. E ele repreende eles, né? Porque eles não conseguiriam ficar um pouquinho ali em vigília. E assim somos nós, né? Quando eu digo nós, é nós na vida. Muitas vezes nós recebemos informações, orientações, seja de um familiar mais experiente, seja também através de uma palestra, de um livro, de uma exposição, e nós, no decorrer dos dias, adormecemos. Nós, no decorrer dos dias, esquecemos. Nós, no decorrer de alguma aflição, de alguma indagação que nos fere, que nos contradiz, nós esquecemos isso. E esquecendo isso, nós estamos dormindo. Então, esse vigiai é um convite para despertar. E nesse momento de que nós e todos os momentos, a maior parte desses momentos. E continuando nisso, eu trouxe uma passagem que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 4, que ele vai nos dizer o seguinte, vocês vão entender bem: causas atuais das aflições. E ele fala, no segundo parágrafo aqui, o seguinte: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes por resultarem de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? E assim prossegue. Eu indico essa leitura para vocês.
capítulo 5, item 4. E por que essa pequena passagem? Porque somos nós mesmos que, invigilantes, ou seja, adormecidos em nossos desejos, em nossas inclinações, más inclinações, que angariamos esses males para a nossa vida. E isso que o Mestre Jesus, né, de uma passagem bem rápida e simples, porém muito virtuosa, pois Jesus estava prestes a entrar na parte mais dolorosa dessa existência na vida carnal, né? Nós sabemos os flagelos que ele sofreu, né? E a tortura, todas essas torturas que acometeria, e ele já tinha a ciência de que isso ocorreria com ele, e ele pediu que os apóstolos, que os discípulos orassem, que se mantivessem calmos, e ele buscou essa tranquilidade. Ele pediu ao Pai essa tranquilidade. E essa passagem também está em Lucas. Só um momentinho. Em Lucas, capítulo 22, no versículo 22. Versículo 22 ao 46. Vocês vão encontrar que ele vai dizer o seguinte: e ele, levantando-se da oração, veio para seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo, de tristeza. E ele lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então em Lucas também tem essa passagem. E Jesus repreendendo-os por estarem dormindo, né? E dito isso, nós temos essa questão de nos mantermos despertos, de nos mantermos acordados. Ou seja, o que seria se mantermos despertos e acordados? Sintonia elevada, alta vibração, pensamento positivo, cancelamento dos pensamentos ruins, vigilância das nossas ações, vigilância dos nossos ouvidos, do nosso palavreado, vigilância das nossas atitudes. Atitudes não somente em ações, principalmente em pensamento. Mantermos-nos despertos todo o momento é algo muito difícil de a gente conseguir. E os espíritos, nós que somos espíritas temos a ciência que eles também atuam em nosso pensamento, nos dando sugestões, podendo ser boas, podendo ser inclinadas ao mal. E essas sugestões são a chave para o nosso ego. Aquilo que nós tentamos deixar um pouco de lado para bem viver. E a gente esquece disso ao longo dos dias, como eu havia dito anteriormente. Porém, se nós vigiarmos, temos um grande atributo caso nós nos deparamos com um pensamento ruim, com uma sugestão não tão boa para nós e para as outras pessoas, que é a oração, né? Esse estudo de hoje a gente vai falar muito mais sobre a vigília, né? E sobre esse despertar. Mas a oração ela é imprescindível para nós retomarmos essa alta vibração, para nós retomarmos esse nosso autocontrole. Mas, se nós não percebemos que nós abaixamos nossa vibração, que nós estamos inclinados a atitudes severas para a nossa vida, né, nós não teremos essa sensibilidade de orarmos, né? Então, essa reflexão tem que ser constante. E essa reflexão, ela nos desperta. Esse é o despertar. Esse despertar, ele vem da nossa vigilância. E quando estamos vigilantes,
nós acabamos despertando para aquilo que é real, aquilo que realmente Cristo tentou nos ensinar, a parte moral, em vários pontos de sua passagem aqui pelo globo. Seguindo nessa linha, nós temos, através do escritor Carlos Torres Pastorino, que também tem um estudo teológico, foi padre e foi um dos grandes difundores da doutrina espírita aqui no Brasil. E ele nos diz o seguinte, na sua obra Evangelho da Sabedoria, ele vai nos dizer o seguinte, sobre a questão, ele era também um poliglota e tradutor de várias obras, e ele vai falar um pouquinho sobre a palavra vigiar, que ela também está no texto de Marcos, capítulo 14, versículo 37 e 38, e ele vai falar um pouquinho que não usamos o verbo tradicionalmente empregado aqui, vigiai, porque embora o latim vigilare signifique despertar, e apesar de estado de vigília, se oponha ao estado de sono. Então ele vai dizer que o vigiar dá a ideia atualmente de olhar com atenção para ver quem venha. Então assim, estou vigiando, então eu estou lá olhando, vendo se tem alguém vindo, Essa é a ideia de vigiar que nós temos hoje. E nesse texto em específico, o vigiar tem uma outra conotação, que é a de despertar, que ela exprime melhor a ideia do texto original. Ou seja, a gente está desperto para as ações, os ensinamentos que Cristo nos passou. Então a gente tem que estar desperto. E esse desperto não é estar acordado, mas é estar desperto conosco, com nossas ações, nossos pensamentos, e despertos quando um ensinamento está sendo passado para nós e nós conseguimos aplicá-lo na nossa vida no dia a dia. Como eu disse, a gente aprende muitas coisas com livros, palestras, ensinamentos empíricos de amigos, pessoas mais experientes que nós, mas na hora de colocarmos isso em prática, nós acabamos esquecendo, não conseguimos ser efetivos nessa colocação. E quantas vezes isso nos revolta, quantas vezes nós ficamos frustrados com algumas questões e ficamos tristes também com algumas questões. Isso que Jesus pediu para os discípulos é porque ele já sabia que ele ia passar e ele queria que os discípulos se mantivessem equilibrados. E nós, se conseguirmos esse estado de vigilância, esse despertar, conseguiremos estar equilibrados. Estando equilibrados na vida, conseguiríamos ser mais assertivos. Sendo mais assertivos, para o quê? Para agirmos da melhor maneira, não só conosco, mas também conosco, mas com os nossos semelhantes e com o globo em si. E pensando na vida futura também, já que nós iremos retornar para a vida futura, o plano espiritual, e nós não queremos angariar débitos para a nossa próxima passagem, nós queremos melhorarmos, esse é o nosso intuito aqui. Queremos estar constantemente crescendo como espíritos, crescendo como pessoa, moralmente e intelectualmente. E para isso, nós temos que fazer uma distinção muito clara de algumas questões. O normal, o comum e o bom. A gente vai falar um pouquinho disso. Por quê? Porque não adianta somente nós fazermos aquilo que dizem que é normal. O normal ele pode não ser algo bom para nós. E pensando como espíritos encarnados, pode não ser algo bom. E não ser bom para a nossa vida futura, para a nossa vida espiritual. E aí nós vamos lá em Coríntios 10, é uma frase bem conhecida até, no versículo 23, que nós teremos o seguinte versículo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso é para nossa reflexão. Reflexão essa diária. Reflexão essa do nosso momento constante. Né? E nós muitas vezes esquecemos disso, principalmente quando nós nos deparamos com algo que nos tira do sério, com algo que nos desestabiliza, né? Que fere nosso ego, que fere nosso orgulho. E aí nós esquecemos todas essas questões, todas essas reflexões e agimos somente pelo nosso impulso. O impulso de querer fazer aquilo que nos é melhor. Mas será que é melhor mesmo? Nesse momento que estamos em casa, que é um momento de reflexão, certamente quem convive com os familiares deve ter se deparado com várias questões que desagradam, né? Pessoas difíceis de conviver. Mas se nós mudarmos a chave para algo difícil, para algo que é um ensinamento, um grande aprendizado, nós podemos crescer com isso. Nós podemos ver o lado bom, né? E mostrando o lado bom para essas outras pessoas, elas também vão ter um novo panorama para agir. Mas se tudo que ocorrer está dentro do normal, do comum, mesmo que eu não deva, mesmo que não vá me edificar, não há evolução, não há progresso, não há desenvolvimento. Esse esforço é um convite que Jesus nos convida constantemente em suas parábolas e passagens. E dito isto, tem um artigo pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, psicografado por Divaldo Franco, na revista O Reformador, que ele fala sobre a obsessão pandêmica. E eu vou ler ele para vocês um pouco. Que eu acho que vem bem de encontro ao momento que estamos vivendo atualmente, né? Uma pandemia, então também vamos falar um pouco sobre a obsessão pandêmica. E ele vai nos dizer o seguinte: os estímulos exagerados ao prazer e não ao comedimento abrem as comportas morais para a simbiose emocional. Simbiose, pessoal, é uma junção, ou seja, você liga seu pensamento a um outro espírito. Bem resumidamente, essa é a simbiose. E, nesse caso, emocional, de modo emocional. Né? Então, o seu emocional se liga ao emocional de outro irmão já desencarnado, e isso te afeta e pode afetar outras pessoas também. E se torna difícil estabelecer a fronteira separativa do que é lícito, e esse pode fazer uma em relação ao tudo, conseguir devendo ao máximo fluir. O espetáculo, pois, da obsessão pandêmica choca e comove, sensibilizando inefável amor de Jesus, que promove as encarnações de nobres mensageiros para o esclarecimento da sociedade a respeito da angustiante situação, através da reconquista ética do amor, do dever, da fraternidade, do perdão, da oração e da caridade. O vigiar e orar torna-se de incomum significado terapêutico neste momento, a fim de prevenir a sociedade a respeito da infeliz pandemia, assim como para libertar-nos os engarçulados das amarras e prisões da momentânea enfermidade moral e espiritual. Então vamos refletir um pouco a respeito disso, pessoal. Nesse artigo, a gente percebe que o vigiar e orar, ele pode ser um grande aliado para nós. Pois nós estamos constantemente sendo bombardeados com pensamentos, sentimentos e várias sugestões do plano espiritual, várias especulações do plano material, de como viver, como agir, o que pode estar acontecendo, quando vai acabar esse momento difícil, não só no Brasil, mas para o mundo todo, ou seja, para a sociedade como um todo. E vigiar em nossos pensamentos, isso não só nos ajuda,
como ajuda o globo, porque os nossos pensamentos interferem no pensamento do outro e as nossas emoções também interferem nas emoções do outro. Então, nossos familiares, se nós nos mantermos tranquilos e calmos, podemos passar para eles essa tranquilidade e esta calma. Não podemos esquecer de que o Mestre Jesus tentou passar isso para a gente, claro, uma passagem bem rápida e curta, né, aqui na Terra, mas deixou ensinamentos que nos confortam. Quando lemos a Bíblia, quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou quando temos o contato com esses ensinamentos, seja por outras religiões, outras doutrinas, outras filosofias, chegamos à conclusão lógica de que ter calma e paciência é algo imprescindível para a vida. E olharmos os nossos comportamentos e pensamentos, a psicologia já nos diz que é algo imprescindível para estar equilibrado. Muitas pessoas não conseguem isso de modo estar autônomo, né, sozinho. Então, procure ajuda psicológica, né? Temos, nesse momento, vários profissionais estão engajados, né, para ajudar as pessoas, conversando com elas nesse momento. Então, não há mal nenhum em procurar ajuda, mas o que nós precisamos é refletir sobre nossos pensamentos e se algo não está legal, não está bem, procurarmos ajuda. E essa ajuda eu posso dizer que, de modo empírico, né, e pessoal, que o Mestre Jesus, a espiritualidade, os textos bíblicos, assim como algumas outras filosofias e outras religiões que nos trazem esse alento, não somente da fé, mas eu acredito de estar equilibrado, estar observando seus pensamentos, meditando sobre nossas ações, nos ajuda e facilita muito. E falando um pouco sobre os amigos espirituais, né, saindo um pouco de nós aqui encarnados, nós temos uma passagem do livro Os Mensageiros de André Luiz, né, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que ele vai nos dizer o seguinte. Um pouco de paciência, pessoal. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente metidos em escafrandos muito densos, no fundo lodoso do oceano. Bom, aqui são algumas impressões de espíritos encarnados menos apegados à matéria. E eles estão visualizando a atmosfera de um ambiente contaminado por pensamentos de irmãos desencarnados materialistas, apegados à matéria e egoístas. E eles continuam. Observe os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto formas caprichosas das sombras, que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Ou seja, uma mentalidade positiva, ela se sobressai a toda essa camada de pensamentos, emoções, vibrações que podem afetar até mesmo a nossa constituição física. Então, é de imprescindível importância que nós nos mantivemos com um pensamento positivo, pessoal. E isso não é só nesse momento hoje. Esse momento hoje, ele nos traz uma oportunidade de refletir a respeito. Né? Na nossa vida normal, tudo ocorrendo normalmente, talvez nós tivemos essa parada, essa pausa para reflexão. Nós vemos hoje muitas
pessoas transmitindo lives, palestras, shows de música, entre outras coisas, reprises de acontecimentos passados, cada um com o seu gosto, né, com os seus hobbies comuns. Mas é também um modo de reflexão, é um modo de pararmos, de contribuirmos para nós, primeiramente, refletindo, pensando, para o nosso núcleo familiar, para a sociedade e, quiçá, deixarmos um alento para o futuro, para as pessoas, a população futura que estarão por vir, né? Esse entendimento, né, que Jesus tenta nos trazer, que refletimos de modo lógico, chegaremos sim a um equilíbrio. Esse equilíbrio fará a nossa vida melhorar exponencialmente. Estamos nessa transição planetária de provas e expiações para um planeta de regeneração, e o que eles estão aguardando para que isso ocorra é que nós, indivíduos, a cada um, né, com seus pensamentos, sentimentos, estejamos mais equilibrados. E assim equilibrados, tenhamos uma capacidade maior de contribuir para o bem. O bem para o próximo, o bem para nós, o bem para nosso planeta, né? Excluindo de nossa natureza o egoísmo e o orgulho. Isso é o que a gente conquista dia a dia, treinando com as provas que nos aparecem. Por isso que é provas e expiações. As provas nos aparecem para que nós treinemos os nossos sentimentos mais puros e nobres e lapidemos os nossos sentimentos e emoções menos nobres. Ou seja, lapidamos, conquistamos paciência, impaciência, excluímos a raiva, né? Conseguimos a calma, excluímos o ódio, conseguimos o amor, né? E assim vai. Claro que alguns passam pela questão neutra, né? Eu não tenho raiva, mas também não consigo ainda ter calma. E isso é um treino diário, e a vida é essa oportunidade. Cabe a nós termos essa visão e buscarmos esse equilíbrio que tantas religiões, tantos mestres que aqui passaram tentam nos passar, não somente com palavras, não somente com suas histórias e seus ensinamentos e suas conclusões pessoais, mas principalmente com os seus exemplos. Jesus Cristo foi um dos maiores exemplos para nós cristãos, mas temos muitos outros exemplos que atuam não somente nacionalmente, como nós podemos citar para nós espíritas, mais conhecido Francisco Cândido Xavier, né? Como outros em outras localidades, outras religiões, em outros continentes. E dito isto, nós chegamos a uma questão muito importante. A doutrina espírita sempre retoma esse assunto, que é a reforma íntima, né? Claro que o vigiar e orar também recai sobre a reforma íntima, que é essa vigilância constante, esse despertar, estar atento a nós, né? Para não cairmos em tentação. Nós pedimos isso na nossa oração dominical, o Pai Nosso, né? E isso cabe muito a nós. Allan Kardec nos diz: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. O que seria essa coragem? Coragem para que mesmo quando algo não nos pareça conveniente, ou seja, não teremos nada a ganhar com isso, nós fazemos porque é o certo, porque é o bom, né? E não porque dizem que é normal, né? Ah, é normal eu passar a perna no próximo. Tá, é normal? Todo mundo faz? Mas é bom? É uma reflexão individual. Se nós seguirmos por essa linha, não evoluiremos. Não vamos progredir como pessoas, como espíritos, como discípulos.
Como cristãos, todos somos discípulos. Nós olhamos os 12 apóstolos como algo muito longe. Mas, diante daquilo que você possa fazer, diante de como é a sua situação, independente de como você está, você pode estar atuando como apóstolo, você pode estar atuando como discípulo de Cristo em suas ações, atitudes e principalmente iniciando pelo seu pensamento. E essa reflexão da noite, nós trazemos esse ensinamento que nos é passado há muito tempo por nosso Mestre Jesus e tentando colocar ele em nossas vidas diariamente. Então eu gostaria agora de retomar a Causas e Aflições, porque ele vai continuar e vai encerrar o seguinte, com uma questão: a quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável à má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza fornecem seguramente um notável contingimento nas virtudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto o faz pelo seu melhoramento intelectual. Ou seja, pessoal, nós temos nessas oportunidades que a vida nos dá, e se nós bem agirmos, uma oportunidade de progresso. E muitos males que nós temos, certamente nós os causamos, ou estamos causando. E eles começam por aqui. Eles começam pelo nosso pensamento. Eles começam pelas nossas emoções. Como nós lidamos com aquilo que nos acontece no nosso dia a dia. E pensando nesse momento de pandemia, que estamos em casa, como estamos pensando? Que pensamento nos chega? Como eu lido com um pensamento negativo? Tem algum amigo espiritual que está influenciando nos meus pensamentos e ele está me inclinando a ficar triste? A ficar desanimado? A achar que a minha vida não tem sentido e por isso não mereço a felicidade? Eu posso mudar esse pensamento? E a resposta, meus amigos, depende da nossa vontade. Assim como temos espíritos que estão tentando nos inclinar para sentimentos e pensamentos menos elevados, menos edificantes, temos amigos que estão tentando incansavelmente nos transmitir inspirações de bondade, inspirações de autoelevação mental, autoelevação de pensamentos. Estão nos indicando uma página no YouTube, um estudo dirigido. Estão nos incentivando a fazer o evangelho no lar, a convidar os nossos amigos e familiares e fazer uma oração, fazer uma reflexão, a ler um trecho do evangelho, a comentar isso. Isso não precisa ser algo super produzido. Isto é algo que começa com a vontade. E com isso vai melhorando. E para quem não tinha tempo, para quem estava distante, ou está distante, né? Hoje, para muitos, né? Temos muitos irmãos trabalhando e ajudando também, mas para muitos é uma grande oportunidade de conhecer as pessoas em casa,
refletir, as nossas desculpas acabam agora. E se o planeta está em transição, nós também estamos. Constantemente. E aí eu pergunto, vocês estão despertos? Eu também me faço reflexão e tento me manter desperto o máximo de tempo possível. Sou falho, não consigo, todo momento, afastar o ego, afastar o orgulho, a vaidade. Reconhecê-los é um caminho, é um começo. Continuar refletindo. Temos muitas obras que exemplificam isso, assim como a própria Bíblia. Tem várias passagens, né? Mas a minha fé é pouca. A minha fé é pouca, eu não tenho tanta fé. Continue refletindo. A fé, ela vem quase quando faz sentido para ti. É uma lógica que ela aparece. De que confiar em algo além de si próprio e sentir isto, né? Porque é algo que a gente sente. E um dia faz sentido. Ah, mas eu não tenho fé. Melhore-se. Busque essa melhoria, porque ela não é nos dada somente pela religião. Aí. Porém, pessoal, a consciência, ela sempre nos remete ao que é o certo, ao que é o bom. E é um erro, um grave erro, não escutá-la antes de executar uma má ação. Ela sempre nos alerta. E muitas vezes é inspiração. Inspiração dos nossos amigos que estão lutando para que nós não cometamos um débito. Um débito para nós ou para outras pessoas. Então, meus amigos, chegaram a nossa hora. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês esse assunto. Eu também me sinto alguém que dorme muitas vezes, mas eu gostaria que todos refletissem e tentassem despertar. Usar esse momento de pausa para reflexão e despertar do espírito, da mente e de si próprios. E eu acredito que se a grande maioria despertar para os ensinamentos morais, cristãos, ou somente a melhoria de si próprios, não só o planeta vai transitar para a melhoria, mas nós vamos acompanhá-lo e temos a oportunidade de estar junto desse planeta, o melhorando e crescendo junto com ele. Então eu gostaria agora de fazer a prece de encerramento e dizer que é uma grande oportunidade e uma honra estar atuando com essa exposição. Muito obrigado a todos, os amigos presentes e principalmente aos amigos espirituais que certamente me auxiliaram nesta exposição. Senhor Mestre Jesus, ó Deus nosso Pai Todo-Poderoso, abençoai os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento, que em suas casas, seus lares, seus trabalhos, aonde quer que estejam, os amigos espirituais que os acompanham, que os auxiliam, possam estar intuindo boas energias, bons pensamentos, bons sentimentos e que eles possam propagar isso, Pai, para todos os amigos, todos os irmãos, em todos os lugares. Que cada uma dessas luzes possam fazer uma grande luz em todo o planeta. E que logo, com tranquilidade e paciência, todos estarão tranquilos, equilibrados e em paz, com o entendimento das coisas que acontecem e dos mistérios que ainda permeiam o pensamento e o coração sobre as questões espirituais. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amigos que nos acompanharam. E uma boa noite a todos, um excelente fim de semana e mantenham-se equilibrados, mantenham-se em casa e numa próxima oportunidade estaremos presentes novamente. Que assim seja. Uma boa noite.